Esse é o lugar, Hoosac Tunnel, conhecido também como Poço de Sangue, onde mais de 200 pessoas perderam suas vidas para cavar esse buraco que liga a cidade da Flórida, nos Estados Unidos, até a cidade de North Adams. Uma extensão de 5 milhas, aproximadamente 8 quilômetros, e 200 pessoas morreram aí. E você vai ver nesse vídeo. Esse é um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos, porque aqui dentro foram sepultados mais de 200 homens. Eu confesso para vocês que eu estou extremamente arrepiado. Eu não senti nada bem de estar nesse lugar. Dos mais belos e altos montes de Berkshire Hills, aqui no oeste de Massachusetts, onde o nevoeiro desenha o pico das montanhas, existem lendas fantasmagóricas que prevalecem desde o tempo da colonização. Os mais antigos se juntavam em volta da fogueira e contavam suas histórias. Contavam casos de pessoas que viam espíritos, espectros, pessoas desaparecidas, inclusive eram pessoas adultas, porém, naquelas ocasiões, cheios de terror e de medo. E uma das mais assombrosas e aterrorizantes lendas que existem nos Estados Unidos, eu contarei para vocês agora nesse vídeo. Túnel Hoosac, conhecido também como a Boca do Diabo ou o Poço de Sangue. Você não pode perder esse vídeo. A construção desse túnel é uma saga repleta de muito suor, sacrifício, mistério e, sobretudo, sangue. E essa obra, que havia começado nos anos de 1851, 24 anos depois, em 1851, não havia sido concluída. E você vai saber por quê. Centenas de mineiros, munidos de ferramentas rudimentares, como picaretas, pás e pólvora negra, embarcaram numa missão impossível: penetrar a rocha na montanha Hoosac. O saldo em vida dessa obra foi exorbitante. Quando essa obra foi concluída nos anos de 1875, foram contabilizados mais de 200 cadáveres. Pois é, 200 pessoas perderam suas vidas na missão de penetrar a rocha do cume Hoosac, que ficou conhecido também como o Poço de Sangue. A maioria desses trabalhadores morreram envolvidos em acidentes de trabalho, afogamentos, explosões mal calculadas, porém nem todos, e você vai saber agora. Em 1865, a nitroglicerina foi introduzida no mercado americano e foi usada pela primeira vez na construção do túnel Hoosac. Na tarde de 20 de março de 1865, 3 especialistas em explosivos daquela companhia, Ringo Kelly, Billy Nash e Ned Brinkman, plantaram uma carga de nitroglicerina em meio às rochas e correram para um bunker. Acontece que Brinkman e Nash nunca chegaram ao destino, pois Kelly acidentalmente detonou os explosivos, sepultando ali os dois em meio a toneladas de rochas. Acontece que misteriosamente Kelly desaparece depois do acidente e só é encontrado em 30 de março de 1866, 1 ano e 5 dias depois, para ser exato. Na verdade, seu corpo foi encontrado dentro daquele mesmo túnel 3 quilômetros depois de onde ele detonara a rocha que matou os 2 colegas. Ah, e a causa da morte? Kelly foi estrangulado. Na verdade, o xerife da cidade, Charles Gibson, junto com a equipe de investigação, chegou à conclusão de que Kelly teria sido morto aproximadamente 3h30 da madrugada. Porém, esse crime nunca foi esclarecido e o assassino nunca foi encontrado. Um engenheiro mecânico contratado pelo projeto Hoosac, chamado Paul Travers, foi convocado para fazer uma investigação dentro do túnel e, junto com o Sr. Dunn, percorreu toda a distância. Já Travers era um oficial respeitado na cavalaria do exército americano. Em uma carta para sua irmã, que vivia no estado de Connecticut, um estado vizinho aqui, na data de 8 de setembro de 1868, ele escreveu as seguintes palavras: os homens reclamam e não querem mais entrar no poço após o entardecer.
Dizem ouvir vozes de pessoas gritando de dor e agonia. Eu disse para o Sr. Dan que esses barulhos nada mais são do que ventos ecoando nas montanhas. Com tudo isso se passando, o nosso trabalho estava ficando muito atrasado. Então o Sr. Dan pediu para que eu fizesse uma investigação ao longo do... Aproximadamente 9 horas da noite de ontem, eu e o Sr. Dan entramos no túnel. Nós andamos por volta de 3 quilômetros. Então paramos para observar aquele som. Envolvidos no silêncio total, escuridão, umidade, paramos e começamos a observar um barulho que de fato parecia o som de uma pessoa gritando de dor e agonia. E como eu já te disse, era exatamente o mesmo som que eu ouvia durante a guerra. Quando aumentamos nossas lamparinas, não haviam sinais de outros seres humanos ali dentro, exceto eu e o Sr. Dan. Confesso que nunca senti tanto medo desde a guerra. E chegamos à conclusão. Eu e o Sr. Dan admitimos que, de fato, aquilo não era som de vento. Talvez Nash e Brinkman. Um mês depois, em 17 de outubro de 1868, veio acontecer aquele que ficou marcado como o pior desastre da mina. Sem uma estação de bombeamento, o túnel acabou enchendo d'água e o que trouxe à tona os corpos daqueles que ficaram sepultados em meio às explosões. Na verdade, muitos sobreviveram à explosão inicial, fizeram uma jangada e tentaram sobreviver flutuando. No entanto, acabaram morrendo imersos aos gases emanados lá embaixo do túnel. Morreram sufocados pelo gás nafta mortal. Drohan escreveu que durante o tempo em que os mineiros ficaram desaparecidos, aldeões contavam histórias de vultos que apareciam, de vozes abafadas que saíam lá de dentro, de pessoas gritando que não eram vistas, espectros, coisas sobrenaturais aconteciam a todo momento. Glyn Drohan, um escritor de um jornal local, escreveu que um mineiro foi conduzido através de um balde lá embaixo na mina para buscar sobreviventes. O que acontece? Quando ele foi içado de volta, já não tinha vida. Trabalhadores afirmavam terem visto pessoas carregando pás e picaretas em meio à névoa que cobria toda a montanha. As aparições eram cada vez mais frequentes, porém, não deixavam rastros. No entanto, quanto mais fundo cavavam, os gritos eram cada vez maiores e os trabalhadores cada vez mais apavorados. Assim que aqueles mineiros que estavam na jangada foram encontrados, receberam um enterro decente, então as aparições por hora cessaram. Porém, lá no fundo do túnel, gemidos, gritos e sussurros ainda persistiam. 4 anos após a explosão, o Dr. Clifford J. Almwes e James McKinster, superintendente de operações, resolveram visitar o túnel. O Dr. Almwes então escreveu um artigo no jornal que acreditam ter sido publicado pela primeira vez no jornal de Michigan. Na noite de 25 de junho de 1872, eu e James resolvemos entrar dentro do túnel por volta das 11h30 da noite. Andamos por volta de 2 quilômetros e estávamos muito cansados. Resolvemos parar um pouco. Aquele lugar era muito sombrio. Úmido, fétido e frio. Parecia uma tumba. James e eu ficamos conversando ali por cerca de 1 minuto ou 2. Já estávamos quase voltando, de repente, escutamos um som triste. Era como se alguém estivesse sofrendo muito. Começamos então a notar uma luz fraca vindo no final do túnel. No começo nós pensamos que podia ser algum empregado da companhia vindo com uma lanterna. Mas cada vez que ela se aproximava, ficava um pouco diferente, começou a mudar de cor. Parecia ter ficado azul e tomava a forma de um ser humano sem cabeça. E vinha se aproximando. Aquela luz parecia flutuar a cerca de 30 centímetros do chão do túnel. E de um momento para outro a temperatura caiu bruscamente, eu senti um arrepio na espinha. Aquela forma sem cabeça chegou tão perto que eu quase podia estender as mãos para tocar. Porém, eu já não podia me mover, de tanto medo. Aqueles minutos que pareceram uma eternidade fizeram com que eu e James ficássemos ali parados, como estátuas observando aquele espectro sem cabeça.
Aquela luz azul permaneceu imóvel por durante alguns minutos. De repente, começou a flutuar mais alto e simplesmente desapareceu. Disse ele: eu sou realista, não gosto de fofoca e sou muito racional. Não acredito em muitas coisas sem explicação. Mas eu não posso negar o que eu e James vimos com os nossos próprios olhos. Em 16 de outubro de 1974, Frank Webster, um caçador que morava naquela região, simplesmente desapareceu. 3 dias depois, um grupo de busca o encontrou. Ele estava cambaleando ali, totalmente desorientado na beira do rio, em estado de choque. Webster disse que ouvia vozes mandando ele entrar dentro do túnel Hussein. Ao entrar dentro do túnel, ele avistou aquelas figuras fantasmagóricas e apontou o rifle para aqueles vultos. De repente, sentiu algo tomar a arma de suas mãos, golpeando ele na cabeça. Foi a última coisa que ele lembra antes de ter sido encontrado. E quando os caçadores o encontraram, ele já não tinha arma e já não lembrava de nada disso. Durante o ano de 75, eles concluíram as 2 entradas do... Eles removeram os escombros e colocaram os trilhos. E em 9 de fevereiro de 1875, houve a inauguração, com o trem partindo de North Adams, levando 125 pessoas e 3 vagões de carga. Tornava-se, então, o portal ocidental para a Nova Inglaterra, uma região dessa parte dos Estados Unidos. Acontece que as histórias não cessaram após a conclusão da obra. Em 1875, um bombeiro chamado Erland Mulvaney entrou dentro do túnel Hussein com uma carroça cheia de lenhas. Viram quando ele olhava para trás, percebendo como se alguém tivesse chicoteando os cavalos na entrada do túnel. 3 dias depois, a carroça foi encontrada com os cavalos. Erland nunca mais foi visto. Joseph Impoco, que trabalhava na construção de rodovias de Boston e Maine, disse que, de fato, aquela lenda tinha um fundo de verdade. Porém, a história de Impoco era um pouco diferente, porque ele contou que ele trabalhou na construção do túnel desde os 18 anos. Porém, ele disse que fantasmas salvaram sua vida por 2 vezes. Em uma entrevista publicada num jornal local, ele contou que no dia 30 de outubro de 1877 ele trabalhava tirando gelo dos trilhos. De repente ele ouviu uma voz dizendo: "Ei, Joey, corra! Corra, Joey! Corra!" De repente, quando eu me virei, o trem número 60 estava vindo em minha direção, já muito perto. Pulei para trás e foi por pouco, mas quando olhei não tinha mais ninguém lá. Ele disse que viu alguém passar com uma tocha acenando no trem, mas ele não prestava atenção e simplesmente aquela voz salvou a vida dele. 6 semanas depois, Joey utilizava um pé de cabra de metal para soltar os vagões. De repente ele ouviu a mesma voz: "Joey, solte isso agora. Solte isso agora, Joey." Ele então largou a barra de ferro, que foi instantaneamente atingida por uma descarga elétrica de 11.000 volts, que jogou ela na parede com toda a força. Cansado de tudo aquilo, Impoco se muda em 1875 e só voltou ali algumas vezes mais para prestar homenagem àqueles fantasmas que salvaram sua vida. Teria sido Ned e Brinkman. Já há pouco tempo, em 1976, um parapsicólogo de Avon, uma cidade aqui de Massachusetts, visitou o túnel e contou ter visto a figura de alguém trabalhando com roupas rudimentares e antiquadas para aquela época. Ele contou que o homem apareceu em meio a uma luz. Seria a mesma visão que Owens e McKinstry teriam visto 104 anos antes. L. Almaker, professor de filosofia do Colégio Estadual. E também era caçador de fantasmas e de atividades paranormais. E ele escreveu no jornal local Berkshire Week, no período de 6 a 12 de julho de 1984, o seguinte: "Eu estive no túnel Hussein somente uma vez, acompanhado de um funcionário da ferrovia. E posso lhes dizer, é um lugar muito estranho. Eu sentia a todo tempo que alguém andara atrás de mim e em qualquer momento iria tocar meu ombro." Eu vou te ser sincero, eu não consegui ficar muitos minutos ali, não consegui avançar 3 metros dentro daquele lugar. Ou talvez me arrastaria pelos cabelos, túnel adentro. Almaker escreveu que certa vez estudantes levaram um gravador para dentro do túnel. Quando recuperaram o gravador, a fita
revelaram então sons de vozes humanas abafadas pelas pedras. Hoje muitos visitantes sentem-se tentados a entrar no túnel Hussack, arriscando suas vidas. Talvez você mesmo, depois de ter ouvido tudo isso, sentiu um desejo de ir lá, de fato, para ver se isso tudo é verdade. Será que realmente posso sentir alguma coisa vindo daquele lugar? Será que eu vou ver alguma coisa naquele lugar? Porém, o túnel Hussack ficou marcado como um grande projeto da engenharia naquela época, pois penetrar a rocha do Hussack custou a vida de centenas de pessoas. Conversando com os mais antigos, eles vão te contar essas histórias. E os índios daquela época, os índios Muhelk, batizaram a montanha Hussack como a montanha proibida. E muitos acreditam que esses índios colocaram a maldição na montanha para evitar a invasão dos homens brancos. Na verdade, Hussack, na tradução local, significaria lugar de pedra e não proibido. Se você quiser entrar no túnel Hussack por sua conta e risco, o que eu te peço é: se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, eu voltarei para contar mais histórias para vocês. Nos últimos vídeos que eu fiz, tem um vídeo super interessante que conta a história das bruxas de Salem, o julgamento das bruxas de Salem. Bem perto daqui, eu estive lá também e contei essa história. Dá uma olhada lá, você não vai se arrepender. Eu volto.